agradecer a Melissa, a todos vocês por estar aqui me ouvindo, né? Melissa, pelo convite, a professora Melissa. A gente tem trabalhado muito com a parceria científica e é uma honra, né? Assim, a Faculdade de Medicina de Itajubá é uma das pioneiras em Minas e no Brasil, já é uma faculdade aí com mais de 50 anos, né? Então, eu lembro, assim, desde a minha época de acadêmico, de estudante, a gente tinha uma interação muito grande com o pessoal de Itajubá, né, nos encontros científicos ou esportivos da Intermed. Foi uma época muito boa. Então, assim, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu agradeço a todos vocês. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou falar para vocês um pouquinho, gente. Vocês fiquem à vontade para, se precisar, tiver qualquer dúvida, me interromper, tá bom? Eu sei que vocês, a grande maioria, são acadêmicos, né? São estudantes de medicina. Eu vou falar para vocês, eu não sei se tem algum residente, Melissa? Ou são só... Não, são só os alunos. Esse ano nós não tivemos residente. Todos desistiram, entraram, saíram. Ninguém quis trabalhar no setor Covid, foram todos embora. Foi a gente muito teve esse triste. problema também, né? A gente teve esse problema também. É. Eu acho que esse problema é geral, né? Assim, a gente está vivendo um momento complexo. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, assim, eu vou falar para vocês, vou começar a falar para vocês, né, que meu nome é Guilherme, eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFMG e sou médico assistente também do Hospital das Clínicas e do Hospital Resoleta Neves, que são os dois hospitais do nosso complexo hospitalar, e também sou do corpo clínico de dois hospitais grandes aqui de Belo Horizonte, são hospitais privados, né? O hospital, a Rede Mater Dei e o Hospital Life Center. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho da história, né, da cirurgia vascular, da introdução da cirurgia vascular, para vocês que estão começando e que ainda não têm uma vivência tão grande assim profissional, para vocês se interarem melhor, tá? Então, eu não tenho... essa aqui é a nossa equipe multidisciplinar nos dois hospitais universitários aqui de Belo Horizonte, é uma equipe muito grande. Vocês podem perceber que o cirurgião vascular ele não trabalha sozinho mais, né? Essa equipe ela é coordenada pelo professor Túlio Navarro, e a gente tem vários outros colegas que trabalham juntos, inclusive a gente tem colegas não médicos, farmacêuticos, enfermeiras, nós temos fisioterapeutas, então a gente precisa de uma equipe bem grande para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho, né? Então hoje eu vou falar para vocês, né? Desculpe o meu atraso, eu não pedi desculpa para vocês, eu tenho 2 filhos pequenos, eu sempre ponho o Matheus para dormir, e hoje ele demorou um pouquinho mais para dormir, por isso que eu atrasei esses minutinhos, tá, gente? Vocês me desculpem. Então, a história da cirurgia vascular é muito interessante, pessoal, porque a gente tem os primeiros registros, né, da primeira cirurgia vascular com esse cirurgião, que é o Sushruta, que é um cirurgião que ele viveu na Índia em torno de 600 a 800 a.C., e ele fez uma coisa bastante interessante, uma coisa assim muito pioneira para a época, que foi a ligadura dos vasos. Pode parecer uma coisa bem óbvia, né? Então ele foi a primeira pessoa, o primeiro cirurgião a descrever essa técnica de hemostasia por meio da ligadura de vasos. E ele usava instrumentais cirúrgicos que são até um pouco parecidos, né, com os instrumentais que nós usamos hoje. E quem já fez a disciplina de técnica cirúrgica já deve estar vendo aí que tem coisas que são bem parecidas, né? Umas pinças, né? E muito interessante que cada pinça dele tinha o rosto, né? A face de um animal. Então, cada pinça que ele usava para determinado procedimento tinha um rosto, a face de um animal. E são bastante parecidos com o instrumental de hoje em dia.
Depois disso, na Roma Antiga, no século II, nós tivemos algumas referências ao cirurgião Galeno, que além de cirurgião, ele era também um dos pioneiros na anatomia, né, da descrição da anatomia humana, e ele foi a primeira pessoa que descreveu a diferença entre artéria e veia, isso no século II. Então, nós observamos, pessoal, que a cirurgia, ela teve o embrião da cirurgia foi na antiguidade, e durante o período da Idade Média, a cirurgia ficou mais ou menos estacionada, né? Se nós formos estudar a história da cirurgia, nós ficamos aí quase 1.500 anos assim, sem nenhum avanço, né? No período da Idade Média, se proibia, né, o estudo da anatomia humana, das dissecções de cadáveres, da própria cirurgia, e muitas vezes esses cirurgiões ou anatomistas eles eram confundidos com bruxos, né, queimados em fogueira. Então, nós ficamos muitos séculos aí sem nenhuma cirurgia. Até que no século XVI, Ambroise Paré, ele descobriu, né, ele fala de uma coisa aí que na época foi bastante inovadora, que é a ligadura vascular, a ligadura dos vasos. Na verdade, ele não descobriu, né? Ele restabeleceu aqueles ensinamentos lá de Sushruta, lá dos anos 600 a.C. Isso já lá em 1500 e alguma coisa, né? Então, a gente vê que as coisas vão andando muito devagar aí na cirurgia vascular, até que em 1759, Hallowell, na Inglaterra, ele descreve essa rafia, né, que seria essa sutura na parede lateral da artéria, e usando essa técnica. Nesse período era muito comum as sangrias terapêuticas, né, os médicos dessa época faziam sangrias terapêuticas nos pacientes, e muitos desses pacientes eles tinham complicações arteriais, né? Eles usavam uma lanceta para fazer essas flebotomias, né? Que eram procedimentos venosos, e muitas vezes eles, inadvertidamente, eles acertavam uma artéria. Esse paciente às vezes tinha complicações, muitas vezes até complicações graves. Então, Hallowell, na Inglaterra, descreveu essa técnica aí dessa sutura lateral, né? O que a gente chama o fio da sutura faz um formato de 8, né? E ele conseguiu restabelecer a perfusão do membro, no membro superior de um jovem, ele conseguiu manter a perfusão desse membro, restabelecer a perfusão desse membro com essa sutura lateral, com essa rafia, tá bom? Depois disso, em 1896, esse cirurgião americano, Murphy, descreve a primeira anastomose termo-terminal. O que significa isso? O primeiro restabelecimento através de uma secção completa e de uma anastomose desse vaso. Então, foi um jovem que tomou um tiro inadvertido aí da região inguinal e ficou com essa lesão aí na artéria femoral. Ele fez essa ressecção e essa anastomose terminal, né? Isso em 1896. Então, a gente vê aí que mais de 2.000 anos que a gente falou até agora, né? Um pouco mais de 2.000 anos, a gente gastou mais de 2.000 anos para começar a fazer as anastomoses terminais, né? Fazer as anastomoses vasculares, as cirurgias vasculares. E é muito interessante que em 1906, esse cirurgião José Goyanes, ele faz a primeira interposição venosa. O que significa isso? Ele usou pela primeira vez um enxerto venoso para substituir uma artéria. Isso foi feito num paciente com aneurisma de poplita, de artéria poplítea, e ele usou aí a veia poplítea in situ, né? A veia poplítea que passa do lado da artéria poplítea, fez anastomoses terminais e restabeleceu a circulação desse paciente, isso em 1906.
né? Já tem muito tempo isso aí, né? E de 1906, né, até aí 1929, nós não tivemos nenhuma... as coisas vão andando assim muito devagar, né, gente? Vocês veem que as coisas em medicina elas andaram muito devagar e, de repente, elas começam a andar um pouco mais rápido. Então, no século XX, a gente começa a ver os avanços cirúrgicos, né? E em 1929, o cirurgião Reinaldo dos Santos ele faz a primeira angiografia com contraste em Portugal. Então, o que ele fez? Ele puncionou diretamente a aorta do paciente, né, com uma agulha específica. Os cirurgiões vasculares mais antigos falam que chegaram a usar essa agulha, né, a agulha de Dos Santos. Era uma punção direta, o paciente em decúbito ventral, uma punção direta da aorta e uma injeção do meio de contraste, né, e uma radiografia. Então, a partir daí, a gente observou assim, um avanço muito grande, porque a gente conseguiria estudar com muito detalhe a circulação arterial do paciente, né, antes de submeter o paciente a uma cirurgia. Todas essas cirurgias tiveram resultados muito ruins, né, com taxas de trombose muito altas. A gente sabe que lá para 1910, 1912, tentou-se usar alguns enxertos sintéticos para tentar substituir as artérias. Usaram tubos de vidro e de alguns outros materiais, ou tubos de magnésio, e observou-se resultados muito ruins, né? Trombose precoce, trombose transoperatória, até a descoberta da heparina. A heparina foi descoberta em 1916, mas ela era extremamente tóxica e a purificação dela só foi a partir da década de 30. E a partir da década de 30, com o advento da heparina já da sua forma de uso clínico, já menos tóxica, foi possível fazer cirurgias vasculares maiores. E em 1946, o José Cid dos Santos, é uma curiosidade que ele era filho do Reinaldo dos Santos, que descreveu a arteriografia, ele faz a primeira tromboembolectomia com sucesso lá em Portugal, em 1946. Está aí a foto dele dando uma aula, né, explicando, né, a técnica da tromboembolectomia. E em 1948, né, assim, a gente já está chegando mais perto dos dias de hoje, esse Kunlin, em Paris, ele faz a primeira ponte, né, a primeira cirurgia vascular, né, a primeira revascularização de membro inferior, usando uma ponte aí, usando a veia safena magna, né, retirada do seu leito como substituto para essa artéria que estava entupida, e pela primeira vez ele usa a técnica da anastomose término-lateral, que consegue manter todas as colaterais, né, uma via de colaterais do segmento que esteja ocluído. É muito importante destacar, né, que em 1952, Michael D. Baker faz a primeira cirurgia para aneurisma de aorta com a interposição de uma prótese de Dacron, né, que é um tecido sintético, um tipo de tecido. Curiosamente, aí nessa foto é o Dr. D. Baker, que é considerado por muitos aí o maior cirurgião de todos os tempos, um cirurgião vascular, mas de todas as áreas, de todos os tempos. É o Michael D. Baker, na década de 50, costurando as suas próprias próteses, né, na máquina de costura. Então é muito importante, é muito interessante destacar que o Michael D. Baker, na década de 50, ele descreveu a correção desses aneurismas e dissecções usando a prótese de Dacron, e ele já bem velhinho, já no final da década de 90, com quase 100 anos, ele passou mal no asilo onde ele morava, na casa de repouso onde ele morava, e falou com a cuidadora que ele estava tendo uma dissecção tipo A, e que não era para chamar nenhum médico, que ele não queria ser operado. E com o passar do tempo, ele foi debilitando, ele estava completamente consciente, ele foi debilitando e acabou perdendo a consciência e acabou sendo operado contra a vontade dele, usando a técnica que ele mesmo descreveu há mais de 50 anos atrás, e ficou vivo por mais 3 anos. Então é muito importante a gente destacar essa história desse cirurgião aí, que foi um cirurgião brilhante, que deixou um legado muito grande para todos nós. Aí. A gente vê todo dia, né, qualquer caixa de vascular tem o clamp de De Baker, tem material de De Baker, então ele realmente foi revolucionário.
Então, a gente vê que no início era difícil para todo mundo, né? Qualquer início é difícil, né? Até para o DB que foi difícil o início. E esse senhor muito simpático aí, né, com essa garrafa de vinho na mão, é o Thomas Fogarty. Ele era um estudante de medicina em 1965, e ele descreveu, né, olha aí na mão dele, que interessante, na mão direita um vinho, na mão esquerda o catéter de Fogarty. Foi uma revolução da cirurgia vascular, tá aí o artigo dele que saiu na Annals of Surgery em 1965, descrevendo a embolectomia com catéter, que depois ficou e a gente usa até hoje, é o catéter de Fogarty. Ele está bem feliz aqui, pessoal, porque nessa foto ele já tinha se aposentado, e ele hoje, e o professor Thomas Fogarty, ele dedica mais a vinícola dele, né? Esse vinho aí que está na mão dele é da vinícola dele, tem uma vinícola na Califórnia, e os vinhos dele chamam Fogarty. Então, se alguém já tomou um vinho californiano aí que chama Fogarty, é da vinícola do professor Thomas Fogarty. Então, pessoal, a gente viu assim uma série de coisas que aconteceram aí, né, desde a antiguidade até no início aí do século XX, e o início do século XX, né, não sei se vocês já leram o livro do Século do Cirurgião, o Século do Cirurgião foi o século XX, onde esse século foi o que a gente teve os maiores avanços no ponto de vista cirúrgico, mas não parou por aí, né, pessoal? A cirurgia vascular aberta desenvolveu muito nos anos 70, 80, e a partir dos anos 80 nós começamos com a cirurgia endovascular, né? Que é um passo adiante, é uma coisa bastante sofisticada, que foi desenvolvido, né, a partir da década de 60. Então, o que é o tratamento? O que é a cirurgia endovascular? É o tratamento de lesões vasculares utilizando-se uma via de acesso por dentro do vaso, né? Então, isso só foi possível através desse senhor aí, né, que é o Seldinger. Ele descreveu a técnica de Seldinger, que é onde você punciona uma artéria com uma agulha e usa um fio-guia. Muitas vezes esse fio-guia é longo, né, e através desse fio-guia a gente consegue navegar vários catéteres, vários materiais. Essa técnica a gente usa até hoje. Em 1964, Dotter descreveu a primeira angioplastia transluminal percutânea. Não foi usando balão, ele usava dilatadores seriados, cada vez o calibre maior, e ele foi indicado ao Prêmio Nobel em 1978, mas não ganhou, né, não levou, o Dotter, por ter feito a primeira angioplastia transluminal percutânea. E na década de 50, Grutzig descreveu o primeiro catéter balão para angioplastia. A partir daí foi uma revolução muito rápida, porque não precisou mais, né, abrir o tórax do paciente para fazer as dilatações coronarianas, e nós já começamos a vislumbrar o tratamento minimamente invasivo lá na década de 70. E Julio Palmaz, na década de 80, descreveu o stent, que é o stent que a gente usa até hoje. Ele foi descrito na década de 80 por Julio Palmaz. Então, pessoal, nós vimos aí que são pioneiros, né, pessoas que fizeram o inimaginável para a época. Vocês podem perceber que a nossa especialidade é uma especialidade mais jovem, né? A maioria dos procedimentos foi a partir da década de 50 e 60. Então, é uma especialidade que está crescendo, não para de crescer, e o desenvolvimento tecnológico veio para ajudar ainda mais, né? Então, a cirurgia vascular, a gente vai com fio-guia, a gente é capaz de acessar qualquer vaso, né, do corpo humano. Geralmente, a gente funciona uma artéria femoral, a artéria radial, uma artéria de um acesso mais fácil para a gente. E nós usamos dispositivos como catéter balão, stent, endoprótese e alguns agentes embolizantes. Está aí um campo cirúrgico de uma cirurgia endovascular, né? bem menos... né? A gente quase não vê sangue, né? Uma coisa bem menos invasiva, é uma punção da artéria, você vê ali a mão do cirurgião progredindo um dilatador na artéria, e você usa um fio-guia, e através desse fio-guia você progride diversos catéteres, né? Que eles vão ter pontas específicas, e cada ponta dessa é específica para determinadas curvaturas, né, de todas as artérias do corpo.
Então, virtualmente, a gente, pela artéria femoral, a gente consegue chegar virtualmente para qualquer artéria do corpo, né? Basta ter um material adequado. Então, quais são os procedimentos que nós fazemos por via endovascular? São vários, né? Então, é muito importante a gente destacar que o cirurgião vascular ele tem um campo de trabalho praticamente virtualmente infinito, né? A gente está para tratar qualquer vaso do corpo, então nós temos muitos vasos, muitas artérias, muitas vezes, muitos linfáticos para tratar. Então, por cirurgia vascular, a gente pode tratar a isquemia crônica dos membros, né? Por segmento aortoilíaco, fêmuro-poplíteo, segmento infrapoplíteo, e as indicações são muito parecidas com a da cirurgia aberta. É o paciente com ausência de pulso em membro inferior, o índice tornozelo braquial menor que 0,9, uma úlcera isquêmica ou dor em repouso. E as contraindicações são anatomia desfavorável, paciente sem condições clínicas, distúrbios da coagulação, sepse e choque séptico. Então, aí a gente vê, né, algumas vias de acesso, né, punção da artéria femoral, da artéria radial ou da artéria axilar, guiada por ultrassom, né, na imagem mais à direita, aqui nessa imagem que a gente vê a cirurgia a punção da axila guiada por ultrassom. E quando a gente compara a cirurgia aberta, aquelas revascularizações grandes, longas, com a cirurgia endovascular, a gente tem uma série de vantagens em cada uma, né? A cirurgia aberta nós temos maior perviedade, com menores taxas de reintervenção, ao passo que na cirurgia endovascular a gente tem tempo de internação menor, menos complicações, menor mortalidade, e assim vai. Então, aqui são algumas fotos, né? Na parte de cima, as duas fotos, a gente consegue ver uma cirurgia aberta, né? Uma ponte, usando aí uma interposição de um segmento venoso, né? Uma ponte com que a gente chama também de bypass. E embaixo a gente vê uma cirurgia vascular, né? Uma cirurgia endovascular. Na parte mais embaixo a gente vê duas punções, aí, a punção da artéria femoral e da artéria poplítea, e a gente pode puncionar também a artéria poplítea. Essa imagem embaixo à esquerda é usando a técnica do varal, eu passo o fio guia por uma femoral e tiro pela outra poplítea, ou entro por um vaso, sai por outro, né? Essa técnica é chamada de técnica de varal. Então, a diferença da cirurgia aberta da cirurgia vascular, em cima a gente está vendo aí a suíte endovascular, né? Então, a gente trabalha usando o intensificador de imagem, né, com toda a proteção radiológica, e a gente trabalha ou na hemodinâmica, ou usando o intensificador de imagem portátil, né, que é o arco cirúrgico. E embaixo a gente vê a cirurgia aberta, né, a gente fazendo a cirurgia aberta, campo aberto, né, a gente vê mais sangue, toda a cirurgia, uma cirurgia maior. E as complicações são hematoma, isquemia do membro, ruptura arterial, reação ao contraste, até óbito, né, que é bem menos frequente na cirurgia endovascular. Essas são complicações da cirurgia endovascular, né? A cirurgia endovascular ela não está isenta de riscos de complicações também. Então, aqui a gente consegue ver as imagens, né? Umas imagens em cima, imagens de dissecção, né? Arterial, e embaixo, né? Em A, a gente vê uma angioplastia e ao nível da artéria poplítea com balão, e ao mesmo tempo a gente vê ali um pseudoneurismo com sangramento ali de uma genicular e uma embolização com uma mola aí numa artéria genicular na imagem da letra D. Depois a gente vê a reperfusão total desse membro, né, sem sinal de sangramento, uma recanalização dessa artéria poplítea ocluída, né, anteriormente, e a embolização desse pseudoneurismo. Então, as complicações da cirurgia endovascular, elas são passíveis de tratamento por via endovascular também, que é uma coisa muito boa para todos nós, né? E o aneurisma de aorta abdominal também não é diferente, as indicações são muito parecidas da cirurgia aberta e da endovascular, né? Um diâmetro maior que 5,5, uma dor abdominal, uma embolização distal, ruptura. E da mesma forma, né, como a gente já falou lá, que na década de 50, o nosso mestre Michael DeBake operou o primeiro aneurisma de aorta aberto, né? Então a gente tem a descrição que em 1988, Volodos
fez a primeira cirurgia via endovascular, a primeira endoprótese de aorta na antiga União Soviética. Isso não foi muito divulgado, né? Ultimamente é que a gente descobriu isso aqui no mundo. Existia a cortina de ferro, né? O mundo era dividido. Então, a partir do momento em que acabou-se com essa cortina de ferro, acabou-se com a Guerra Fria, foi possível o mundo ocidental conhecer aí o trabalho do professor Volodos. Mas que todo mundo conhece e que ficou bem divulgado na mídia é desse argentino, Juan Parodi, que em 1991 descreveu o tratamento endovascular do aneurisma da aorta, e ele é considerado por muitos, né, como o criador da técnica endovascular. Então, para tratamento do aneurisma da aorta abdominal, tem algumas contraindicações, né? Anatomia desfavorável, paciente sem condições clínicas, distúrbios da coagulação, e a ruptura é uma emergência médica, né, gente? Então, todas as vezes que você estiver diante de um paciente com hipotensão, taquicardia, massa abdominal pulsátil, dor abdominal, você diante de um aneurisma roto, esse paciente deve ser operado em caráter emergencial. Então, aqui só um esquema para vocês entenderem como é feita a cirurgia endovascular, né? Faço uma punção, uma dissecção da artéria femoral. Através de uma das artérias femorais, eu subo com esse corpo principal, que está aí na letra A, e depois eu ponho uma extensão, que está na letra B. Acho que aqui na frente tem as diferenças, né? Isso aí é a incisão para uma cirurgia aberta, uma cirurgia de aneurisma de aorta abdominal aberta, a esquerda e a direita por via endovascular. Hoje em dia a gente já tem também o tratamento totalmente percutâneo, a gente não faz nenhum corte no paciente, a gente só faz punções, então é possível tratar os aneurismas de aorta hoje, somente punção, o paciente fica internado por bastante menos tempo, é uma técnica minimamente invasiva. Essa é a comparação da mortalidade nos principais trials que compararam cirurgia endovascular com cirurgia aberta para aneurisma de aorta. Vocês podem perceber que a cirurgia endovascular, a mortalidade é muito mais baixa, né? Por razões óbvias que a gente acabou de mostrar aqui. Então, chega a ser quase 3 vezes maior, né? Alguns trials mostrou até 6 vezes maior a mortalidade da cirurgia aberta. Alguns pacientes a gente ainda tem que operar por via aberta, não tem jeito. As complicações da cirurgia endovascular são ruptura da aorta, isquemia do membro, a migração da endoprótese, reação do contraste e óbito. E a gente também, né, assim, ampliando um pouquinho o nosso leque, a gente tem também as angioplastias venosas, as mais comuns são as fístulas arteriovenosas. Geralmente o paciente ele tem uma estenose de veia central ou uma trombose venosa profunda. Na fístula arteriovenosa, o paciente em hemodiálise tem esse aumento da pressão venosa, redução do fluxo, alterações dos padrões durante a diálise e muitas vezes ele vai ter uma presença de estenose ou de uma oclusão. Essas imagens vocês podem ver, esse é um paciente nosso, com uma oclusão ali à esquerda e acima, uma oclusão do tronco venoso braquicefálico à esquerda e a imagem à direita, uma recanalização com stent. Então, vocês podem ver a redução do edema, aí, né, o antes e depois do paciente, com a redução do edema no membro superior. Então, a gente consegue tratar também as oclusões centrais desses pacientes, e as embolizações também são muito importantes. A gente consegue embolizar os tumores, hemorragias, aneurismas, pseudoaneurismas, malformações vasculares. Os tumores a gente usa micropartículas que a gente consegue chegar, né, que a gente consegue ver através nessa imagem superior à esquerda aí, um microcatéter navegando aí na artéria hepática e injetando micropartículas, né, são partículas de material plástico. Embaixo aí vocês podem ver parecendo até uma areia, né, são grânulos muito pequenos, tem grânulos de vários tamanhos, e a gente consegue injetar esses grânulos diretamente no tumor associado com o quimioterápico. A gente já tem grânulos que são impregnados com quimioterápico, então é uma quimioterapia altamente específica, né? Praticamente intratumoral, intralesional,
A gente tem vários pacientes com ótimos resultados, principalmente na UFMG. E aqui as malformações, né? A gente tem as malformações de alto débito, e a gente consegue embolizar, né? Às vezes são imagens dramáticas, né? E observa-se uma melhora significativa desses pacientes com essas embolizações, principalmente nas de alto fluxo, né? As malformações predominantemente arteriais, a gente consegue entrar pela artéria e embolizar. As de baixo fluxo, a gente faz uma punção local, injeta geralmente um esclerosante de veia, que pode ser espuma ou outro. E também os pseudoneurismas, né, que a gente consegue ver uma artéria renal, né, com um pseudoneurisma, com uma molazinha, né, com várias molas, embaixo uma mola de Jean Turco, a gente consegue ver que essa estrutura, ela tem por volta como se fosse pelos, né, como se fosse fímbrias. Isso causa uma agregação plaquetária e uma situação mais trombogênica e acaba formando coágulos. Então, essa é uma área de atuação. E eu gosto sempre de mostrar, assim, nas minhas aulas, que uma área de atuação muito importante do cirurgião vascular é o trauma, né? Para muitas vezes, para quem está começando a porta de entrada ao pronto-socorro, vai acabar trabalhando com trauma. Eu queria mostrar para vocês aqui um caso que a gente operou, um trauma grave, membro superior, que a gente operou já há alguns anos. Uma moça, né, de 14 anos, ela sofreu um acidente grave com uma van e teve o braço, membro superior, o membro superior esquerdo dela ficou para fora da janela do. Então a gente consegue ver assim, a gente consegue ver Então, é um caso dramático, né? Vocês podem ver, né? Essa paciente ela foi levada para a cirurgia e a gente conseguia ver, né? A artéria trombosada, né? Então, essa paciente ela foi submetida, né? Isso aí a gente dissecou uma veia safena, um segmento de veia safena, e a gente fez uma interposição da veia safena, né? No trauma vascular, a gente consegue ver aí a veia safena mantendo a perfusão aí, né, para o membro superior dela, a anastomose proximal, e aí a anastomose distal. A cirurgia plástica, essa é a paciente no pós-operatório, né? A cirurgia plástica entrou e nos ajudou também. Então, é o caso dramático, né? Que a gente conseguiu salvar o membro da paciente, né? Com lesão gravíssima, lesão arterial, lesão venosa. A gente fez uma reconstrução da artéria usando a veia safena magna. Então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixo aqui para vocês essa indicação desse livro. É um livro que foi escrito por nós aqui do UFMG. E é a cirurgia vascular para o não especialista. Esse livro é muito interessante. Ele está disponível aí para comprar na Amazon, um e-book. Embaixo aí está o meu e-mail, o meu telefone. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.
Esse livro é muito interessante, que é o livro que nós escrevemos exatamente para a pessoa que tem menos experiência, ou o colega que está trabalhando numa área diferente, quer fazer uma revisão rápida. São capítulos de até 8 páginas, não tem mais de 8 páginas cada capítulo, e no finalzinho ele fala o que o médico generalista deve fazer para esse paciente, e é abordado em tópicos. Então, é bem fácil de ler, bem gostoso, é uma revisão boa para quem se interessar aí por cirurgia vascular. Então, gente, eu vou deixar aberto para quem quiser e quiser fazer alguma pergunta. Eu pensei em pôr alguns slides aqui falando sobre a formação do cirurgião vascular, mas eu achei que ia ficar um pouco extenso. Então, eu vou interromper meu compartilhamento eu peço desculpa para vocês se se minha aula foi muito longa, mas eu queria deixar aberto aqui para vocês. Eu pensei em pôr alguns slides falando sobre a formação, mas eu achei que ia delongar demais, né? Vocês fiquem à vontade para me perguntar. Enquanto eles tomam coragem, eu falo alguma coisa.